Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas parecem navegar pelas dificuldades da vida com uma facilidade quase sobrenatural, enquanto outras ficam presas nos mesmos problemas por anos a fio? Aqui vai uma verdade que pode soar controversa, mas que é confirmada por milhares de anos de sabedoria espiritual. A maior parte das suas dificuldades, sejam elas financeiras, emocionais ou de relacionamento, não são criadas pelo mundo externo, mas pelos nevoeiros mentais que você mesmo produz internamente. Isso significa que aquela conta que não fecha no final do mês, aquela ansiedade constante que te persegue, aquele relacionamento que insiste em não fluir, podem estar sendo mantidos no lugar por padrões de pensamento e vibração que operam abaixo do seu nível consciente. É como se você estivesse dirigindo pela vida com o para-brisa embaçado, tropeçando constantemente nos mesmos obstáculos porque não consegue enxergar com clareza. A espiritualidade oriental descobriu algo revolucionário. Quando você limpa o para-brisa interno, os caminhos externos se revelam naturalmente. E uma das ferramentas mais poderosas para essa limpeza vibracional é um mantra específico que funciona como um desentupidor cósmico da consciência. Ponto que você está prestes a descobrir vai contra tudo que te ensinaram sobre como resolver problemas na vida. Em vez de trabalhar mais duro, de tentar controlar pessoas e circunstâncias, ou de buscar soluções complexas para dificuldades aparentemente impossíveis, existe um caminho muito mais elegante e eficaz. Por mais de 5.000 anos, a tradição hindu tem utilizado uma tecnologia vibracional específica para dissolver obstáculos e acessar estados de clareza mental que tornam as soluções óbvias. Não estamos falando de pensamento positivo superficial ou visualização criativa. Estamos falando de uma ferramenta cientificamente precisa que trabalha diretamente com os padrões neurológicos e energéticos que mantêm você preso em ciclos repetitivos de dificuldade. Ganesha, representado simbolicamente com cabeça de elefante, é conhecido universalmente como removedor de obstáculos, mas não porque ele magicamente faz seus problemas desaparecerem. Ele te ensina a acessar qualidades internas, sabedoria, paciência, criatividade estratégica, que dissolvem naturalmente as causas profundas das suas dificuldades. O mantra Ganesha Nama é a chave sonora que ativa essas qualidades adormecidas dentro de você. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como um simples mantra de 2 palavras pode reorganizar completamente seu campo mental e emocional, criando uma clareza que permite enxergar saídas onde antes só havia becos sem saída. Primeiro, vou te mostrar como suas dificuldades são na verdade nevoeiros criados internamente, e por que essa compreensão muda tudo na sua abordagem para resolver problemas. Depois, você vai entender como Ganesha funciona como um arquétipo de superação que pode ser ativado independentemente de suas crenças religiosas. Em seguida, vou explicar exatamente como o mantra opera como uma ferramenta vibracional que quebra padrões mentais cristalizados. Você vai descobrir 5 benefícios específicos que pessoas ao redor do mundo experimentam já nas primeiras semanas de prática, e como essa ferramenta te reconecta com uma fonte interna de sabedoria que sempre esteve disponível, apenas temporariamente esquecida. Por fim, vou te dar instruções práticas precisas para implementar essa tecnologia espiritual na sua rotina diária, transformando cada repetição do mantra numa pequena revolução interna. As dificuldades que hoje parecem montanhas intransponíveis podem se revelar pequenos obstáculos facilmente contornáveis quando você aprende a operar a partir da frequência correta de consciência. Existe algo fascinante sobre como nossa mente consegue transformar situações simples em verdadeiros labirintos emocionais, especialmente quando se trata de questões financeiras, de saúde ou relacionamentos. É como se vivêssemos dentro de um nevoeiro denso que nós mesmos criamos, sem perceber que somos os próprios arquitetos dessa névoa mental que obscurece nossa visão. As dificuldades que enfrentamos no dia a dia, aquela conta que não fecha no final do mês, aquela dor persistente que não passa, aquela relação que insiste em não fluir, muitas vezes são reflexos diretos da nossa falta de clareza interior.
A espiritualidade nos ensina que quando perdemos a conexão com nosso centro, com nossa essência mais profunda, automaticamente começamos a criar obstáculos onde antes existiam caminhos livres. É como se nossa percepção ficasse embaçada, e então começássemos a tropeçar em pedras que talvez nem existissem de verdade. O budismo e outras tradições espirituais antigas já compreendiam algo que a ciência moderna está apenas começando a descobrir. Nossa realidade externa é um espelho direto do nosso estado interno. Quando nossa mente está confusa, cheia de medos não resolvidos, ansiedade sobre o futuro e mágoas do passado, criamos uma espécie de campo magnético que atrai exatamente aquilo que mais tememos. É como se fôssemos imãs ambulantes programados para atrair problemas, simplesmente porque nossa frequência interna está sintonizada no canal da escassez, da doença ou do conflito. A boa notícia é que, se somos nós que criamos esse nevoeiro, também podemos ser nós a dissipá-lo. As dicas mais valiosas da espiritualidade sempre apontam para o mesmo lugar. A transformação externa começa com a limpeza interna. Quando você limpa a lente através da qual enxerga a vida, automaticamente a paisagem fica mais nítida. Muitas pessoas passam anos tentando resolver suas dificuldades de fora para dentro, como se estivessem tentando limpar a sujeira de um espelho olhando apenas para o reflexo. Tentam resolver problemas financeiros apenas com mais trabalho, questões de saúde apenas com mais remédios, problemas de relacionamento apenas mudando de parceiro. Mas a espiritualidade nos revela uma perspectiva revolucionária. E se a verdadeira solução estivesse em dissolver o nevoeiro interno que está criando essas experiências externas? Imagine que você está dirigindo numa estrada com para-brisa embaçado. Você pode acelerar mais, pode trocar de carro, pode culpar a estrada, mas enquanto não limpar o vidro, vai continuar tropeçando nos mesmos obstáculos. Ganesha, na tradição hindu, é conhecido justamente como removedor de obstáculos, mas não porque ele magicamente faz os problemas externos desaparecerem. Ele nos ensina a dissolver os obstáculos internos que estão criando os problemas externos. Existe um conceito muito interessante na espiritualidade chamado trajetória kármica, que basicamente significa que algumas experiências fazem parte do nosso processo natural de evolução e aprendizado. É como se nossa alma tivesse escolhido certas lições para aprender nesta vida, e as dificuldades fossem parte do currículo. Mas aqui vem a parte interessante. Mesmo quando uma dificuldade faz parte da nossa jornada de crescimento, ela pode ser vivenciada de forma muito mais suave e construtiva quando temos preparo espiritual adequado. É a diferença entre atravessar uma tempestade completamente desprotegido ou atravessá-la com um guarda-chuva resistente e botas apropriadas. O budismo nos ensina que não podemos evitar todas as tempestades da vida, mas podemos nos preparar internamente para dançar com elas de forma mais elegante. As superações mais profundas acontecem quando entendemos que cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada de fortalecer nossa conexão espiritual. O interessante é que quando você começa a trabalhar na dissolução desses nevoeiros internos, percebe que muitas das suas dificuldades eram como sombras projetadas na parede, pareciam gigantescas e ameaçadoras, mas quando você acende a luz da consciência, descobre que eram criadas por objetos muito pequenos. Aquele medo de não ter dinheiro suficiente pode estar sendo alimentado por uma crença limitante sobre seu próprio valor. Aquela dor física persistente pode estar refletindo uma dor emocional não processada. Aquele conflito constante nos relacionamentos pode estar espelhando um conflito interno não resolvido. Quando você trabalha esses aspectos internos através de práticas espirituais consistentes, é impressionante como a realidade externa começa a se reorganizar naturalmente. É como se você parasse de transmitir sinais de escassez e começasse a irradiar abundância, parasse de vibrar doença e começasse a emanar vitalidade. Os benefícios dessa abordagem vão muito além de resolver problemas pontuais. Eles transformam completamente sua forma de existir no mundo. A verdade é que todos nós temos a capacidade inata de limpar esses nevoeiros mentais e emocionais,
mas na correria da vida moderna acabamos esquecendo como acessar essa habilidade natural. É como ter um smartphone super potente e usar apenas para fazer ligações básicas, sem explorar todos os aplicativos incríveis que estão disponíveis. A espiritualidade nos oferece ferramentas práticas para acessar camadas mais profundas da nossa própria sabedoria interna, onde residem não apenas as respostas para nossos problemas atuais, mas também a capacidade de prevenir que novos nevoeiros se formem. E uma das ferramentas mais poderosas nesse processo é trabalhar com arquétipos espirituais que carregam frequências específicas de transformação. É exatamente aqui que entra a figura de Ganesha, não como uma divindade externa que vai resolver seus problemas, mas como uma chave simbólica que pode desbloquear recursos internos que você nem sabia que possuía. A figura de Ganesha, com sua cabeça de elefante e corpo humano, representa muito mais do que uma simples imagem religiosa. É um mapa simbólico das qualidades que precisamos desenvolver para superar obstáculos na nossa jornada de vida. O elefante na natureza é conhecido por sua memória extraordinária, sua capacidade de abrir caminhos na selva mais densa, sua força gentil para proteger a família e sua sabedoria ancestral transmitida de geração em geração. Quando os antigos mestres espirituais criaram essa representação, não estavam inventando uma fantasia, mas codificando em símbolos as qualidades internas que todos nós podemos desenvolver. A espiritualidade hindu entende que certas formas geométricas e representações visuais carregam frequências vibratórias específicas, capazes de ativar aspectos adormecidos da nossa consciência. É como se Ganesha fosse um código de acesso para recursos internos de sabedoria e proteção que já existem dentro de você, mas que talvez estejam temporariamente desconectados. As dificuldades que enfrentamos muitas vezes são sinais de que precisamos reativar essas qualidades internas. Muitas pessoas têm resistência a trabalhar com imagens ou esculturas porque confundem reverência simbólica com idolatria. Mas existe uma diferença fundamental entre adorar uma forma externa e usar essa forma como ferramenta de conexão interna. É como a diferença entre acreditar que uma foto da pessoa amada é a própria pessoa e usar essa foto para se conectar com o amor que sente por ela. Quando você olha para uma representação de Ganesha ou trabalha com seu mantra, não está pedindo para uma entidade externa resolver seus problemas. Está usando aquela forma como uma chave vibracional para acessar qualidades que já residem dentro de você. O budismo e outras tradições espirituais há milênios utilizam essa tecnologia simbólica para ajudar a mente humana a transcender suas limitações habituais. É uma ferramenta psicológica e energética sofisticada, disfarçada de arte religiosa. Quando você se conecta conscientemente com a forma de Ganesha, está sintonizando sua frequência mental com características como paciência, sabedoria estratégica e a capacidade de encontrar soluções criativas para problemas aparentemente impossíveis. A escolha específica do elefante para representar essas qualidades não foi aleatória, mas baseada numa observação profunda do comportamento desses animais magníficos. Elefantes são conhecidos por sua capacidade de sentir vibrações no solo a quilômetros de distância, antecipando tempestades e perigos muito antes que outros animais percebam. Eles conseguem encontrar água em desertos aparentemente secos, cavando exatamente no lugar certo. Quando um elefante da manada está em dificuldade, todo o grupo se mobiliza para ajudar, demonstrando uma solidariedade e inteligência coletiva impressionantes. Essas características, intuição apurada, capacidade de encontrar recursos onde parecem não existir e senso de comunidade, são exatamente as qualidades que Ganesha representa simbolicamente. Quando você trabalha conscientemente com esse arquétipo, está treinando sua mente para desenvolver essas mesmas habilidades. As superações mais significativas acontecem quando conseguimos acessar nossa intuição profunda, encontrar recursos internos que não sabíamos que possuíamos e nos conectar com uma sabedoria maior que transcende nossa perspectiva limitada do problema. Ponto interessante é que diferentes culturas ao redor do mundo desenvolveram arquétipos similares para representar sabedoria e proteção.
o que sugere que existe algo universalmente reconhecível nessas qualidades. No budismo tibetano, temos Manjushri com sua espada da sabedoria. Na tradição cristã, temos a figura do anjo da guarda. Na psicologia junguiana, falamos sobre o arquétipo do sábio. Todas essas representações apontam para a mesma verdade fundamental. Existe dentro de cada ser humano uma fonte de sabedoria e proteção que pode ser acessada através de práticas apropriadas. Ganesha é simplesmente uma das chaves mais eficazes para abrir essa porta interna. A espiritualidade nos ensina que quando trabalhamos conscientemente com esses arquétipos, não estamos nos conectando com algo externo, mas lembrando de aspectos esquecidos de nós mesmos. É como redescobrir aplicativos poderosos no seu celular que sempre estiveram lá, mas você nunca soube como ativá-los. As dicas mais valiosas das tradições espirituais são sempre sobre como acessar recursos que já possuímos, mas que talvez estejam temporariamente inativos. Quando você contempla a imagem de Ganesha ou trabalha com práticas relacionadas a esse arquétipo, está literalmente reprogramando sua mente para operar a partir de uma frequência diferente. Em vez de abordar os problemas a partir do desespero, da ansiedade ou da sensação de impotência, você começa a acessá-los a partir da confiança, da criatividade e da sabedoria estratégica. É como mudar a estação de rádio da sua mente de uma frequência que toca apenas notícias ruins para uma que transmite soluções e inspiração. Os benefícios dessa mudança de frequência são imediatos e práticos. Você começar a enxergar saídas onde antes via apenas becos sem saída, a encontrar recursos onde antes percebia apenas escassez, a desenvolver paciência onde antes havia apenas irritação. Não é magia, é neuroplasticidade aplicada através de tecnologia espiritual milenar. Sua mente aprende a operar a partir de um novo conjunto de referências internas, mais amplas e mais poderosas que as limitações habituais do ego. A beleza de trabalhar com Ganesha como arquétipo de superação é que ele nos ensina que obstáculos não são inimigos a serem destruídos, mas puzzles a serem resolvidos com inteligência e criatividade. Um elefante na selva não tenta destruir cada árvore no seu caminho. Ele encontra o caminho mais eficiente através da floresta, às vezes contornando, às vezes empurrando gentilmente, às vezes esperando o momento certo para avançar. Essa abordagem estratégica para lidar com dificuldades é uma das qualidades mais valiosas que podemos desenvolver. Quando você internaliza essa sabedoria, para de desperdiçar energia lutando contra problemas e começa a dançar inteligentemente com eles. E uma das formas mais diretas de acessar essa frequência de sabedoria estratégica é através da prática regular de um mantra específico, que funciona como uma chave sonora capaz de sintonizar sua mente nessa frequência superior de funcionamento. O som tem uma capacidade extraordinária de influenciar nosso estado de consciência, e isso não é misticismo, é ciência pura. Quando você ouve uma música que te emociona, quando escuta o barulho das ondas do mar, ou quando ressoa com a voz de alguém que te acalma, está experimentando diretamente o poder vibracional do som sobre seu sistema nervoso. O mantra Ganesha Nama funciona exatamente no mesmo princípio, mas de forma ainda mais refinada e específica. Cada sílaba dessa combinação sonora foi cuidadosamente desenvolvida ao longo de milhares de anos para criar uma frequência que dissolve densidades mentais e emocionais. É como ter um diapasão espiritual que, quando ativado através da repetição consciente, consegue afinar sua mente na frequência da clareza e da solução. A espiritualidade védica descobriu que certas combinações de sons têm o poder de reorganizar padrões neurológicos, dissolvendo estados de confusão e ansiedade. Quando você pratica esse mantra com regularidade, está literalmente reprogramando sua mente para operar a partir de um estado mais elevado de funcionamento. A palavra mantra vem do sânscrito e significa instrumento da mente ou aquilo que liberta a mente. Não é uma oração no sentido tradicional, onde você pede algo para uma força externa. É uma tecnologia vibracional que trabalha diretamente com os padrões energéticos da sua consciência. Quando você repete Ganesha Nama,
está criando um pulso rítmico que quebra os loops mentais repetitivos que mantêm você preso em estados de dificuldade. É como usar uma frequência sonora específica para quebrar cristais. Certas vibrações têm o poder de dissolver estruturas que pareciam sólidas e imutáveis. As dificuldades que enfrentamos muitas vezes são mantidas no lugar por padrões mentais cristalizados, formas habituais de pensar e sentir que se tornaram automáticas. O budismo nos ensina que esses padrões podem ser dissolutos através de práticas específicas, e o mantra é uma das ferramentas mais eficazes para isso. Quando você cria conscientemente uma vibração interna diferente, automaticamente acessa possibilidades que antes pareciam invisíveis. Ponto interessante é que o mantra funciona em múltiplas camadas simultaneamente. No nível físico, a repetição rítmica acalma o sistema nervoso e reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse. No nível mental, interrompe o fluxo de pensamentos ansiosos e oferece à mente um ponto de foco que é ao mesmo tempo relaxante e energizante. No nível emocional, cria um estado de confiança e abertura que permite que soluções criativas emerjam naturalmente. E no nível espiritual, te conecta com uma frequência de sabedoria que transcende as limitações da perspectiva pessoal. É como ter um remédio que trabalha simultaneamente no corpo, na mente, nas emoções e na alma. Muitas pessoas relatam que após algumas semanas de prática regular do mantra Ganesha Nama, começam a perceber soluções para problemas que pareciam sem saída, como se uma neblina tivesse se dissipado de suas mentes. A espiritualidade nos ensina que essa não é coincidência. É o resultado natural de operar a partir de uma frequência mais clara e conectada. Quando você pratica o mantra com regularidade, ele se torna como um interruptor interno que você pode ativar sempre que sentir que está perdendo a clareza ou sendo dominado por emoções densas. Imagine que você está no meio de uma discussão acalorada, ou recebeu uma notícia que te deixou ansioso, ou está enfrentando uma decisão difícil. Em vez de se deixar levar pela turbulência emocional, você pode começar a repetir mentalmente Ganesha Nama e literalmente sentir como sua frequência interna se reorganiza. É como ter um botão de reset emocional que funciona em tempo real. O mantra não vai magicamente resolver todos os seus problemas externos, mas vai te colocar num estado interno de onde é muito mais fácil encontrar soluções criativas e tomar decisões sábias. As superações mais significativas acontecem quando conseguimos manter nossa clareza mental mesmo no meio das tempestades externas, e o mantra é uma ferramenta prática para desenvolver essa estabilidade interna. A prática regular do mantra também desenvolve o que os budistas chamam de atenção plena ou mindfulness. Quando você está repetindo conscientemente Ganesha Nama, sua mente não pode estar simultaneamente ruminando sobre problemas do passado ou se preocupando com cenários futuros. Você é trazido automaticamente para o momento presente, que é o único lugar onde realmente temos poder para criar mudanças. É como se o mantra fosse uma âncora que te mantém estável no aqui e agora, impedindo que sua mente seja sequestrada por pensamentos ansiosos ou depressivos. Muitas pessoas descobrem que essa simples prática de estar presente, cultivada através da repetição do mantra, transforma radicalmente sua qualidade de vida. Problemas que pareciam gigantescos quando vistos através da lente da ansiedade futura se revelam muito mais manejáveis quando abordados a partir da clareza do presente. Os benefícios dessa presença consciente se estendem para todas as áreas da vida: relacionamentos, trabalho, saúde, criatividade. O que torna o mantra Ganesha Nama particularmente poderoso é que ele carrega não apenas uma frequência sonora específica, mas também toda a carga simbólica e energética associada ao arquétipo de Ganesha. Cada vez que você o repete, está se conectando com milhares de anos de intenções coletivas focadas em remover obstáculos e desenvolver sabedoria. É como se conectar a uma rede espiritual mundial de pessoas que ao longo dos séculos utilizaram essa mesma ferramenta para transcender suas limitações. A espiritualidade nos ensina que certas práticas carregam um momentum coletivo que amplifica seus efeitos individuais.
Quando você pratica esse mantra, não está trabalhando apenas com sua energia pessoal. Batitap pinta uma corrente de sabedoria ancestral que pode acelerar significativamente seu processo de transformação. E os frutos dessa prática se manifestam através de benefícios concretos e imediatos que você pode experimentar já nas primeiras semanas de prática consistente. A prática regular do mantra Ganesha Nama desencadeia uma série de transformações que você pode começar a perceber já nas primeiras semanas de aplicação consistente. O primeiro benefício, que muitas pessoas experimentam quase imediatamente, é uma limpeza vibracional tanto interna quanto externa que funciona como uma faxina energética completa na sua vida. Imagine que você passou anos acumulando poeira emocional, mental e até física, medos não processados, ressentimentos guardados, padrões de pensamento tóxicos, relacionamentos que drenam sua energia. A espiritualidade nos ensina que essas densidades se acumulam em camadas e eventualmente se manifestam como dificuldades concretas na nossa realidade externa. Quando você começa a praticar o mantra consistentemente, é como se ativasse um sistema de aspirador cósmico que vai sugando essas densidades camada por camada. Pessoas ao seu redor começam a notar uma mudança na sua presença. Você fica mais leve, mais claro, mais agradável de estar perto. Situações complicadas começam a se resolver naturalmente, relacionamentos tóxicos se afastam sem drama, e oportunidades melhores começam a aparecer na sua vida. Segundo benefício, que está intimamente conectado com o primeiro, é o acesso a uma sabedoria que transcende completamente o conhecimento intelectual comum. É como se você ganhasse acesso a uma biblioteca interna que sempre esteve lá, mas estava trancada. Quando suas camadas densas começam a se dissolver através da prática do mantra, você naturalmente se conecta com uma inteligência mais profunda e intuitiva que sabe exatamente o que fazer em cada situação. Não é uma sabedoria que vem dos livros ou da experiência externa, é um conhecimento que brota de dentro, como se você estivesse lembrando de algo que sempre soube, mas havia esquecido. As dicas mais valiosas para resolver suas dificuldades começam a emergir espontaneamente durante a prática, ou logo após terminar de repetir o mantra. Muitas pessoas relatam insights súbitos sobre relacionamentos, decisões profissionais, questões de saúde ou direcionamentos de vida que surgem como revelações claras durante ou após a prática. O budismo chama isso de sabedoria intuitiva, e é uma das qualidades mais valiosas que podemos desenvolver para navegar pelas complexidades da vida moderna. Terceiro benefício é o desenvolvimento de um foco mental que funciona como um laser, capaz de cortar através do ruído mental e emocional que normalmente dispersa nossa atenção. Vivemos numa época de distração constante, notificações do celular, preocupações múltiplas, sobrecarga de informações, ansiedade sobre o futuro. A prática regular do mantra treina sua mente para se concentrar numa única coisa por períodos cada vez maiores, desenvolvendo uma capacidade de atenção plena que se estende muito além dos momentos de prática. Você começa a perceber que consegue se concentrar melhor no trabalho, estar mais presente nas conversas, tomar decisões com mais clareza e não se deixar levar tão facilmente por distrações externas ou internas. É como desenvolver um músculo mental que, uma vez fortalecido, melhora todos os aspectos da sua vida. A espiritualidade nos ensina que a maior parte do nosso sofrimento vem da mente dispersa, que salta constantemente entre passado e futuro sem nunca se estabelecer no presente. Quando você desenvolve foco através da prática do mantra, automaticamente reduz ansiedade, depressão, e a sensação de estar sempre correndo atrás do próprio rabo. Quarto benefício é uma clareza mental que funciona como se alguém tivesse limpado completamente as lentes através das quais você enxerga a vida. Sabe aquela sensação de estar numa sala escura tentando encontrar a saída, e de repente alguém acende todas as luzes? A prática regular do mantra produz exatamente esse efeito na sua percepção. Problemas que pareciam complexos e sem solução de repente revelam saídas óbvias. Relacionamentos complicados mostram padrões claros que você pode trabalhar.
Questões profissionais mostram caminhos que antes eram invisíveis. Não é que os problemas desaparecem magicamente, é que você desenvolve a capacidade de enxergá-los com nitidez suficiente para encontrar soluções criativas e eficazes. As dificuldades que antes te deixavam paralisado agora se tornam puzzles interessantes que você tem confiança para resolver. Essa clareza mental se estende também para a compreensão de si mesmo. Você começa a perceber seus próprios padrões, motivações e áreas que precisam de trabalho, como honestidade compassiva que antes não possuía. Quinto benefício, que muitas pessoas consideram mais impressionante, é o desenvolvimento de uma prosperidade que vai muito além da questão financeira. Quando você limpa os obstáculos internos através da prática consistente do mantra, sua frequência pessoal se eleva naturalmente, e isso atrai soluções, oportunidades e recursos de formas que podem parecer quase mágicas. Não estamos falando de pensamento positivo superficial ou de lei da atração mal compreendida. Estamos falando de uma mudança real na sua vibração energética que faz com que você naturalmente gravite em direção a pessoas, situações e oportunidades que estão alinhadas com o seu maior bem. Dívidas começam a se resolver, oportunidades profissionais aparecem, relacionamentos saudáveis se manifestam, a saúde melhora, a criatividade floresce. A espiritualidade nos ensina que quando removemos os bloqueios internos, a vida naturalmente flui em direção à abundância em todas as suas formas. As superações mais significativas acontecem quando percebemos que não precisamos forçar ou manipular a realidade externa. Precisamos apenas limpar nosso campo interno e permitir que a prosperidade natural da vida se manifeste através de nós. Esses 5 benefícios não são promessas vazias ou expectativas irreais. São resultados naturais e previsíveis de uma prática espiritual consistente e bem orientada. Milhares de pessoas ao longo dos séculos têm experimentado essas transformações através do trabalho com mantras e arquétipos espirituais. A diferença entre aqueles que obtêm resultados e aqueles que desistem no meio do caminho está na compreensão de que esses benefícios emergem de uma reconexão profunda com aspectos esquecidos de si mesmo. O mantra não é uma ferramenta para pedir favores a forças externas, mas um método científico para acessar recursos internos que sempre estiveram disponíveis, apenas adormecidos. E essa reconexão com sua própria divindade interna é talvez o aspecto mais transformador de toda essa prática. A compreensão mais revolucionária que emerge através da prática consistente do mantra Ganesha Nama é a percepção gradual de que você nunca esteve realmente separado da sabedoria, do poder e dos recursos que estava buscando externamente. É como descobrir que passou anos procurando suas chaves por toda a casa, quando elas estavam no seu bolso o tempo todo. A espiritualidade verdadeira não é sobre encontrar Deus, Buda ou qualquer força superior lá fora. É sobre reconhecer que a centelha divina que você tanto admira nos grandes mestres espirituais também existe dentro de você, apenas aguardando ser ativada. Quando você usa Ganesha como chave simbólica, não está se conectando com uma entidade externa que vai resolver seus problemas, mas está desbloqueando aspectos da sua própria consciência que tem a capacidade natural de dissolver dificuldades e encontrar soluções criativas. As superações mais profundas acontecem quando paramos de nos ver como seres limitados que precisam de ajuda externa e começamos a nos reconhecer como expressões temporárias de uma inteligência infinita que já possui tudo o que precisa. O budismo sempre ensinou isso. Você já é completo. Apenas esqueceu temporariamente dessa completude. O interessante é que esta reconexão com sua divindade interna não acontece através de grandes revelações místicas ou experiências sobrenaturais. Ela se manifesta através de pequenas mudanças práticas no seu dia a dia. Você começa a perceber que tem mais paciência com pessoas difíceis, mais criatividade para resolver problemas cotidianos, mais discernimento para tomar decisões importantes, mais compaixão por suas próprias limitações. É como se aspectos adormecidos da sua personalidade começassem a despertar naturalmente. Não é que você se torna uma pessoa diferente.
você se torna uma versão mais plena e integrada de quem sempre foi. A espiritualidade nos ensina que a iluminação não é um estado extraordinário reservado para poucos escolhidos, mas o reconhecimento simples da nossa natureza original, que nunca esteve realmente perdida. Quando você pratica o mantra regularmente, está literalmente lembrando de quem você é por baixo de todas as camadas de condicionamento, medo e identificação com limitações temporárias. As dificuldades externas começam a perder o poder de te derrubar porque você desenvolve uma estabilidade interna que não depende de circunstâncias. Esta reconexão interna se manifesta também através de uma crescente capacidade de confiar na vida e nos processos naturais de crescimento e transformação. Em vez de estar constantemente tentando controlar, manipular ou forçar resultados, você desenvolve uma sabedoria mais sutil que sabe quando agir e quando permitir, quando empurrar e quando fluir, quando falar e quando silenciar. É como aprender a dançar com a vida em vez de lutar contra ela. Muitas pessoas descobrem que, paradoxalmente, quanto mais se conectam com sua divindade interna, mais humildes se tornam, não pela diminuição do próprio valor, mas pelo reconhecimento de que fazem parte de algo muito maior e mais inteligente do que o ego individual. O mantra Ganesha Nama funciona como um lembrete constante dessa conexão, trazendo você de volta ao centro sempre que perceber que se perdeu na identificação com problemas temporários. As dicas mais valiosas da espiritualidade sempre apontam para essa mesma direção. Pare de procurar fora o que já está dentro. Pare de pedir para outros o que você pode dar a si mesmo. Pare de esperar por condições ideais para ser quem realmente é. Um dos aspectos mais bonitos dessa reconexão interna é que ela naturalmente se irradia para todos os seus relacionamentos e atividades. Quando você está conectado com sua própria divindade interna, automaticamente reconhece e honra essa mesma divindade nas outras pessoas. Seus relacionamentos se tornam mais profundos, autênticos e mutuamente nutritivos. Seu trabalho se torna uma forma de expressar seus dons únicos em vez de apenas uma forma de sobreviver. Seus desafios se tornam oportunidades de crescimento em vez de evidências de que a vida é difícil. É como se você passasse a operar a partir de uma frequência diferente, onde gratidão, generosidade e criatividade se tornam estados naturais em vez de esforços conscientes. O budismo nos ensina que quando nos reconectamos com nossa natureza búdica, nossa capacidade inata para sabedoria e compaixão, automaticamente nos tornamos uma força positiva no mundo. Não precisamos tentar ser boas pessoas. Naturalmente nos tornamos instrumentos de bem-estar para todos ao nosso redor. Essa reconexão também dissolve gradualmente a sensação de separação e solidão que aflige tantas pessoas na vida moderna. Quando você reconhece que carrega dentro de si a mesma essência que anima toda a vida, desenvolve um senso natural de pertencimento e conexão com tudo e todos. Não é uma crença intelectual, mas uma experiência vivida que emerge através da prática consistente. Você começa a perceber que está constantemente sendo apoiado por uma inteligência maior, às vezes através de sincronicidades, às vezes através de insights súbitos, às vezes através de pessoas que aparecem no momento certo com exatamente o que você precisa. A espiritualidade chama isso de graça. E é uma das experiências mais nutritivas que um ser humano pode ter. Quando você se sente verdadeiramente conectado com a fonte da vida, as dificuldades externas perdem muito de seu poder de te derrubar porque você sabe, numa camada muito profunda, que está sendo cuidado e orientado constantemente. O aspecto mais prático dessa reconexão com sua divindade interna é que você se torna sua própria autoridade espiritual. Em vez de depender de gurus externos, livros ou sistemas de crenças para te dizerem o que fazer, você desenvolve uma bússola interna confiável que te orienta através de qualquer situação. Isso não significa que você para de aprender com outros ou de buscar orientação quando apropriado, mas que você desenvolve a capacidade de discriminar entre conselhos úteis e manipulação, entre sabedoria genuína e marketing espiritual. A prática regular do mantra fortalece sua conexão com essa sabedoria interna,
tornando cada vez mais fácil distinguir entre a voz da intuição verdadeira e o ruído mental do medo e da ansiedade. E uma vez que você desenvolve essa conexão estável com sua própria divindade interna, está pronto para aprender as técnicas práticas específicas que maximizam os benefícios dessa reconexão através da prática formal do mantra. A prática do mantra Ganesha Nama é surpreendentemente simples, mas como todas as ferramentas poderosas, sua eficácia está nos detalhes da aplicação consistente. A primeira coisa que você precisa entender é que não existe uma única forma correta de praticar. O que importa é encontrar uma abordagem que se encaixe naturalmente na sua rotina e que você consiga manter ao longo do tempo. Algumas pessoas preferem praticar logo ao acordar, quando a mente ainda está quieta e receptiva. Outras preferem o final do dia, como uma forma de limpar as tensões acumuladas. E muitas descobrem que pequenas sessões ao longo do dia são mais eficazes que uma sessão longa. A espiritualidade budista nos ensina que a consistência é mais importante que a intensidade. É melhor praticar 5 minutos todos os dias do que 1 hora apenas nos finais de semana. O mantra precisa se tornar como escovar os dentes, uma parte natural e automática da sua rotina de autocuidado. As dificuldades que você está buscando dissolver foram construídas ao longo de anos de condicionamento mental e vão requerer paciência e persistência para serem completamente transformadas. Os números tradicionais para a repetição do mantra: 18, 36, 72 ou 108 vezes, não são arbitrários, mas baseados em conhecimentos ancestrais sobre como certas sequências numéricas criam padrões vibracionais específicos. O número 108, considerado o mais poderoso, representa a completude cósmica em diversas tradições espirituais. Existem 108 pontos de energia no corpo humano segundo o Tantra, 108 nomes para divindades em várias culturas, e 108 é o resultado de múltiplas relações matemáticas sagradas. Mas não se preocupe se isso parecer complicado demais no início. Comece com 18 repetições, que levam aproximadamente 2 a 3 minutos, e vá aumentando gradualmente conforme se sentir confortável. O importante é que cada repetição seja feita com intenção consciente, não apenas como repetição mecânica. Quando você pronuncia Ganesha Nama, seja mentalmente ou em voz baixa, permita que o som ressoe internamente, como se cada sílaba fosse uma pequena onda de limpeza passando através da sua mente e do seu coração. A espiritualidade nos ensina que a qualidade da atenção é mais importante que a quantidade de repetições. Um mantra feito com presença total é mais poderoso que 100 repetições distraídas. A postura física durante a prática, embora não seja o aspecto mais importante, pode significativamente influenciar a qualidade da sua experiência. Se possível, sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Isso facilita a respiração e mantém você alerta sem estar tenso. Você pode sentar numa cadeira, numa almofada no chão, ou mesmo na cama se necessário. O importante é encontrar uma posição onde você possa permanecer confortável durante todo o tempo da prática sem se distrair com desconfortos físicos. Algumas pessoas gostam de usar um mala, cordão de contas, para contar as repetições, permitindo que mantenham foco no mantra em vez de ter que lembrar em qual número estão. Outras preferem usar aplicativos de celular que tocam um sino suave após o número desejado de repetições. Não existem regras rígidas. Use Vativer funciona melhor para você. As superações mais significativas acontecem quando você consegue praticar com regularidade, independentemente de condições externas perfeitas. O momento ideal para praticar o mantra pode variar dependendo do seu estilo de vida e objetivos específicos. A prática matinal, idealmente logo após acordar e antes de checar o celular ou começar as atividades do dia, tem o benefício de programar sua frequência mental para o dia inteiro. É como sintonizar seu rádio interno numa estação de clareza e paz antes de sair para enfrentar os desafios cotidianos. A prática noturna, por outro lado, funciona como uma limpeza energética do dia, dissolvendo tensões acumuladas e preparando sua mente para um sono reparador.
Muitas pessoas descobrem que praticar o mantra na cama, antes de dormir, não apenas melhora a qualidade do sono, mas também programa a mente subconsciente para trabalhar com questões importantes durante o período de descanso. A espiritualidade nos ensina que a mente subconsciente continua processando e organizando informações durante o sono, e quando você adormece repetindo um mantra, está direcionando esse processamento noturno para padrões construtivos e curativos. Os benefícios dessa programação subconsciente muitas vezes se manifestam como insights súbitos ao acordar ou como soluções criativas que surgem do nada durante o dia seguinte. Uma das abordagens mais eficazes, especialmente para pessoas com rotinas muito corridas, é integrar pequenas sessões de mantra ao longo do dia sempre que você perceber que está se sentindo estressado, ansioso ou mentalmente disperso. Quando você está preso no trânsito, em vez de ficar irritado, pode repetir mentalmente Ganesha Nama. Quando está esperando numa fila, em vez de ficar impaciente, pode usar esse tempo para praticar. Quando está enfrentando uma decisão difícil, pode repetir o mantra algumas vezes antes de escolher, permitindo que sua intuição se clarifique. Essa abordagem integrada transforma o mantra numa ferramenta prática de navegação emocional que está sempre disponível quando você mais precisa. As dificuldades do dia a dia se tornam lembretes para praticar, em vez de apenas fontes de estresse. Com o tempo, você desenvolve um reflexo automático. Sempre que algo te tira do centro, você naturalmente volta para o mantra, que funciona como uma âncora espiritual constante. O aspecto mais importante de toda a prática é manter uma atitude de experimentação curiosa em vez de expectativa rígida de resultados específicos. Alguns dias a prática vai fluir naturalmente e você vai terminar se sentindo centrado e claro. Outros dias sua mente vai estar agitada e dispersa, e vai parecer que o mantra não está funcionando. Ambas as experiências são normais e valiosas. A espiritualidade budista nos ensina que não existem práticas ruins, existem apenas oportunidades diferentes de aprender sobre nossa mente e desenvolver paciência e compaixão conosco mesmos. O simples ato de sentar e repetir o mantra, mesmo quando é difícil, está fortalecendo sua capacidade de permanecer presente com o que quer que esteja acontecendo, sem fugir ou reagir impulsivamente. Essa habilidade é um dos presentes mais valiosos que qualquer prática espiritual pode oferecer, e se estende muito além dos momentos formais de prática para influenciar positivamente todos os aspectos da sua vida. Chegamos ao momento da verdade. Você tem nas suas mãos uma ferramenta que já transformou a vida de milhões de pessoas ao longo de milênios. Mas ela só vai funcionar se você sair da zona de conforto da teoria e entrar no território da prática real. O mantra Ganesha Nama não é mais uma informação para ser arquivada na sua mente, é uma tecnologia espiritual que precisa ser ativada através da repetição consciente e consistente. A diferença entre pessoas que vivem presas nos mesmos padrões de dificuldade ano após ano e aquelas que conseguem dissolver obstáculos com facilidade aparentemente mágica está numa única escolha: a decisão de aplicar ferramentas espirituais comprovadas em vez de apenas conhecê-las intelectualmente. As superações mais significativas sempre começam com o primeiro passo corajoso, e esse passo pode ser dado exatamente agora, neste momento. A espiritualidade budista nos ensina que o presente é o único momento onde realmente temos poder para criar mudanças, e cada segundo que você adia o início da prática é um segundo a mais vivendo sob a influência dos nevoeiros mentais que você mesmo criou. Os benefícios que outras pessoas experimentaram não são privilégios exclusivos delas. São possibilidades reais que estão esperando para se manifestar na sua vida também. Aqui vai um desafio direto que pode mudar completamente o rumo da sua história. Escolha agora mesmo um período específico. Pode ser uma semana, 2 semanas ou um mês, e comprometa-se a praticar o mantra Ganesha Nama todos os dias durante esse período, sem exceções. Não importa se você vai fazer 18, 36, 72 ou 108 repetições. O que importa é que você faça todos os dias, preferencialmente no mesmo horário, criando um momentum de transformação que vai ganhando força a cada sessão.
Durante esse período de teste, observe com curiosidade científica o que acontece na sua vida externa, como seus relacionamentos respondem, que oportunidades começam a aparecer, que insights surgem sobre problemas que antes pareciam sem solução, como sua capacidade de lidar com estresse e ansiedade se modifica. Anote essas mudanças, por menores que pareçam, porque muitas vezes as transformações mais profundas começam com ajustes sutis que só se tornam óbvios quando olhamos retrospectivamente. As dificuldades que hoje dominam seus pensamentos podem se revelar temporárias e superáveis quando você opera consistentemente a partir de uma frequência mais elevada de consciência. Agora me responda com total honestidade. Qual é a dificuldade mais persistente na sua vida neste momento? É uma questão financeira que parece não ter saída? Um relacionamento que oscila entre momentos bons e conflitos constantes? Uma situação profissional que te deixa estagnado? Um padrão emocional de ansiedade ou depressão que te acompanha há anos? Ou talvez seja aquela sensação geral de que a vida está mais difícil do que deveria ser, e você não consegue identificar exatamente por quê? Qualquer que seja a sua resposta, saiba que milhares de pessoas já usaram exatamente a ferramenta que você acabou de aprender para dissolver dificuldades similares. Não estou dizendo que vai ser fácil ou instantâneo, estou dizendo que vai ser possível, desde que você tenha a disciplina de aplicar consistentemente aquilo que aprendeu. A espiritualidade não é sobre fé cega em milagres, mas sobre aplicação inteligente de tecnologias internas que produzem resultados verificáveis quando utilizadas corretamente. Comente aqui embaixo qual dificuldade você escolheu para trabalhar e em que horário do dia vai praticar o mantra. Esse compromisso público aumenta drasticamente suas chances de seguir em frente com o plano. A questão que não quer calar é: quantos anos mais você vai passar esperando que suas dificuldades se resolvam sozinhas, ou que alguém apareça para salvá-lo, ou que as circunstâncias externas se alinhem magicamente para facilitar sua vida? A verdade inconveniente é que se você não tomar a responsabilidade de limpar os nevoeiros internos que estão criando essas dificuldades, elas vão continuar se manifestando em formas diferentes, mas com a mesma essência, pelos próximos anos ou décadas. Por outro lado, se você decidir investir alguns minutos do seu dia numa prática que pode reorganizar completamente seu campo de consciência, estará dando o primeiro passo numa jornada de transformação que pode revolucionar todos os aspectos da sua vida. Os benefícios do mantra Ganesha Nama não se limitam a resolver problemas pontuais. Eles incluem o desenvolvimento de uma estabilidade emocional, clareza mental e sabedoria intuitiva que te acompanharão pelo resto da vida. É como aprender a pescar em vez de apenas ganhar um peixe. Você desenvolve uma habilidade permanente para navegar por qualquer dificuldade futura com graça e eficácia. O momento mais poderoso para começar qualquer transformação é sempre agora, não amanhã, não na segunda-feira, não quando você estiver mais preparado. Sua mente vai tentar te convencer de que precisa pesquisar mais, ler outros artigos, encontrar o momento perfeito ou esperar até ter mais tempo livre. Essas são todas estratégias do ego para manter você exatamente onde está, porque mudança real sempre gera uma resistência interna inicial. Mas se você conseguir passar por essa resistência inicial e manter a prática por pelo menos uma semana, vai começar a experimentar os primeiros sinais de que algo fundamental está mudando na sua relação com as dificuldades da vida. As dicas que compartilhei não são teorias abstratas, mas instruções práticas baseadas em milhares de anos de experimentação humana com estados elevados de consciência. Milhões de pessoas já provaram que funciona. Agora é sua vez de descobrir por experiência própria o poder transformador dessa antiga tecnologia espiritual aplicada aos desafios da vida moderna. Se estes ensinamentos despertaram alguma coisa dentro de você, se reconhece que pode haver uma forma mais elegante e eficaz de lidar com as dificuldades da vida, então se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre ferramentas espirituais práticas que podem revolucionar sua experiência de estar vivo. Cada novo vídeo é uma oportunidade de refinar ainda mais suas habilidades internas,
descobrir camadas mais profundas de sabedoria ancestral e conectar-se com uma comunidade de pessoas que estão seriamente comprometidas com seu próprio crescimento e transformação. A espiritualidade não é um hobby para momentos de lazer, mas uma ciência aplicada para criar uma vida verdadeiramente extraordinária, onde você está no comando dos seus estados internos independentemente das circunstâncias externas. Sua jornada de reconexão com sua própria divindade interna está apenas começando, e os próximos vídeos vão te oferecer mapas ainda mais detalhados para territórios internos que você nem sabia que existiam. O mantra Ganesha Nama é apenas o primeiro passo numa aventura espiritual que pode te levar muito além do que imagina ser possível para a sua vida.